Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse vídeo, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E hoje vamos falar sobre relacionamento tóxico. Você aí de casa já passou por algum relacionamento assim, que foi tóxico, ou você está em um relacionamento tóxico? E para falar sobre esse assunto comigo, hoje estou aqui com a Regina Costa. Ela que é hipnoterapeuta e terapeuta. Regina, gratidão por você estar aqui no Natcast, por falar sobre esse, né, conteúdo que está aí em alta, bastante o pessoal falando o que é o relacionamento tóxico. Se apresente, pessoal de casa. Se eu não falei alguma coisa, esqueci de falar alguma coisa aqui, fica à vontade. Nath, um prazer mais uma vez estar aqui com você. Né, um momento gostoso, né, de um assunto realmente de muita importância, né, que tem um impacto muito grande aí na vida das pessoas. E, bom, falando um pouquinho de mim, como você já falou, sou Regina Costa, hoje eu atuo como hipnoterapeuta. Também sou especialista em terapia transpessoal, que é uma terapia integrativa, né? Também sou mentora de mulheres em transição de carreira, olha que né? legal. Palestrante. E, bom, esse trabalho aí não só com mulheres, né? Na verdade, comecei mais trabalhando com mulheres, mas hoje abrangiu, né? E um leque aí num trabalho também com os homens também, né? Legal. E hoje tem esse tema, né, da questão sobre o relacionamento tóxico, que tem muitas dúvidas, né? E quando se fala em relacionamento, a gente não está falando somente de relacionamentos afetivos, né? Homem e mulher ou casal homoafetivo. A gente está falando de relacionamento também familiar, relacionamento com amigos, né? Todo e qualquer tipo de relacionamento, ele pode ser um relacionamento tóxico. Ô, Regine, fala um pouco por que você escolheu, né, essa profissão de hipnoterapeuta, de terapeuta, por que você quis seguir aí esse caminho? Tá. Nath, eu falo que esse caminho me escolheu praticamente. Eu vim de uma carreira totalmente técnica. Eu era gerente de projetos de implantação de sistemas de TI. Tive aí mais de 25 anos de experiência na área. E foi num momento que eu viajava muito e eu participei de uma implantação de um sistema num determinado cliente, e esse projeto realmente foi bastante estressante para mim. E ao ponto de eu estar percebendo que eu estava entrando em depressão. Olha só. Mas eu tenho uma coisa dentro de mim que, assim, eu não me permito, né, algumas coisas. Quando eu comecei a perceber isso, então, assim, eu me dou o limite, né? Então, assim, tristeza, né? Esses questões emocionais não tão positivas, eu dou meu limite de 3 dias. Né? Até quando eu era mais nova, aquela paixonite, sabe? Quando se apaixona desesperadamente, não sei o quê. Então, eu permitia sofrer por 3 dias. Depois daquilo, não chega, mais. né? É o luto, não... né? Viver o luto ali. Exatamente, que faz parte, né? Faz parte da gente, né? Até a tristeza faz parte. É muito legal, até quando vê aquele desenho, né? Da Poderosamente, né? Uma coisa assim. E tudo faz parte, né? Porque a nossa vida é igual o batimento cardíaco, né? Sobe e desce, né? Não é quando finda numa linha reta, porque você já foi, né? Aí você já foi para a luz. Mas, enfim, naquele momento eu comecei a voltar minha mente para outras coisas, né? Coisas que não tinham nada a ver com a área. Então, comecei a olhar a questão de autoestima feminina através do uso de lingerie, né? Assim, você vê que, né, não tinha nada a ver. E eu gostei muito dessa questão né, de trabalhar com autoestima feminina. E aí eu comecei a me especializar nisso, né? Então, fui fazer coach, fui fazer PNL, fiz várias especializações, né, da parte de coach, né, análise comportamental. E nisso, em 2019, que de fato eu virei a chave, né? Que eu também tenho um comércio, eu virei a chave e eu comecei a ir mais a fundo ainda em questões emocionais.
Só que somente com a formação do que eu já tinha feito tudo, eu vi que o meu trabalho estava sendo muito trabalhado de fora para dentro, né? Porque eu alcançava bons resultados, Sim. mas aqueles resultados não eram duradouros, né? Não era por longo, né? Por longo período. E foi aí que eu me encontrei com a hipnoterapia, porque a hipnoterapia sim trabalhava as emoções de dentro para fora, né? Então, quando busca realmente a causa raiz, né? O que está implantado lá dentro, que faz as pessoas terem vários tipos de comportamentos desejáveis ou indesejáveis, né? E sintomas principalmente. E foi aí que eu me ingressei nessa questão da hipnoterapia. E aí, sempre, né, numa forma de somatizar, aí foi aí, porque a ciência, para mim, ciência e espiritualidade não podem andar separado, uma completa a outra. E aí eu fui, comecei a fazer outras especializações, aí fui para Reiki, né, para terapia dos cristais, cromoterapia, mesa radiônica, né, radiestesia, e vou me envolvendo aí com vários tipos de terapia, tudo no sentido de integrar, né, eu brinco que eu falo, eu gosto de fazer um tudão. Né? Então chega, né, o cliente ou o paciente no consultório, então eu analiso através da anamnese, eu analiso exatamente a situação, né, que tá o cliente, e aí eu consigo olhar, Né? não, esse daqui está mais para esse lado, não está mais para isso, ou então o problema é espiritual mesmo, né? Vamos tratar a parte da espiritualidade. Que legal. E por isso que eu falei, e fui indo. E eu amo E você está há quanto tempo nessa profissão? Olha, se eu for falar uma questão de profissão, desde 2019, tá? Mas eu trabalho com isso inconscientemente, né? Acho que desde a minha adolescência. Legal. Porque o que hoje, né, fala muito da questão do reiki, se fosse traduzir isso mais antigamente, seria o benzer. Que vem da minha ancestralidade, que vem que veio da minha bisavó, né? E eu trouxe isso, né, comigo. Então, assim, desde que meio que criança eu já ficava ali, já, né, já benzia. E quando fala, mas isso é questão espírita, né? Sim. Não, bem dizer, a benzer já fala, é o bem dizer. Né? Então, é como se hoje fosse olhar para o reiki, é uma questão, né, da junção do reiki, da forma de energização, né, a sua energia que você está passando para a pessoa, só que você está bem dizendo, então você está orando, você está, né, bem dizendo tudo aquilo dentro da pessoa. Então, isso é comigo desde a infância, desde a adolescência, que eu trago isso da questão de estar ajudando, né, uma terapeuta inconsciente, mais ou menos, né? Que legal. Mas profissionalmente desde 2019. Ô, Regina, para a gente começar a falar, né, sobre o nosso assunto, o que verdadeiramente é um relacionamento tóxico? Porque a gente escuta falar sobre muitas coisas. Mas o que de verdade como a pessoa consegue identificar que aquilo é um relacionamento tóxico? O que é um relacionamento tóxico? O relacionamento tóxico é um relacionamento que ele é caracterizado por situações ou comportamentos inadequados ou indesejáveis. Certo. Tá? São comportamentos que não fazem bem para uma das partes ou para ambas as partes, tá? E geralmente um relacionamento tóxico, isso falando de forma bem resumida, tá? Geralmente um relacionamento tóxico, ele está muito ligado a questões violências verbais, né? Até violência física, tá? Então, como eu falei, vários comportamentos, né, que estão prejudicando uma ou ambas as partes, tá? Então, isso está envolvido dentro, falando de forma bem resumida, dentro de um relacionamento tóxico. Que legal. É importante isso da pessoa saber o que é, né? Porque você falou uma questão, às vezes são para ambas as partes, né? Ambas as partes ali sofrem e às vezes não consegue fazer essa questão da separação. Então, entrando nisso, como eu consigo identificar quais são os principais
não sei se seria sintomas, Uhum, mas quais são as principais ali características que dá pra você analisar e você fala assim, poxa, eu estou num relacionamento tóxico. Esses são os sinais que você está num relacionamento. Tá. Nath, eu até trouxe aqui, eu escolhi 10 sinais Certo. para você conseguir identificar se você está ou não num relacionamento tóxico, Perfeito. tá? Aí eu até anotei aqui para eu querer trazer todos assim, Sim. não esquecer de nenhum, né? Sim. Então, olha só. Olha só, gente, 10 sinais. A 10 Regina vai sinais. trazer aqui, nossa terapeuta, 10 sinais para você aí que tá nos assistindo, que está num relacionamento tóxico ou que está e não tenha consciência de como você ali analisar e ver esses sinais. Exatamente. Então, o primeiro que posso falar, Nath, é excesso de ciúme e controle, tá? Certo. O ciúme, quando é dosado, ele é saudável, porque é um zelo, um cuidado, é amor. Mas o ciúme que ele passa disso, né? Ele começa a elevar esse controle, né? Essa questão Uhum. de que de possessão, né? De ter a posse. Isso já é um sinal de um relacionamento abusivo, tá? Então, por exemplo, controle, quando se fala de controle, O que seria essa você parte do vai, controle? Seria você só a roupinha, tipo, não sai com essa roupa que eu não gosto? Porque geralmente o pessoal fala isso porque já tá mais fica acostumado, né? enraizado isso, né? Mas, por exemplo, vamos falar de um relacionamento Sim, afetivo, tá? Você tá namorando e aí você vai sair com as amigas, tá? Aí seu certo. namorado fala assim: você vai? Então tá, manda foto de onde você tá. Ah, tá. Fala que horas que você vai sair, que eu vou te buscar. Não, mas eu só porque eu tenho uma preocupação com você. Eu sou preocupado com você. Então, eu vou te buscar. Não, mas pode deixar que eu te leve. Não, não precisa ir de carro. Eu te levo e te busco. Né? Então, assim, são controles, está querendo saber exatamente, você tem que dar satisfação o tempo todo de Sim. onde você está. Só que tem pessoas que no começo acham isso bonitinho. Tá se preocupando, ou ele ou ela, né? Ambas as Exatamente, partes. ambas as Tá se partes. preocupando comigo. Uma coisa é a preocupação, de Sim, fato, né? Porque assim, a certo. gente vive numa cidade, né, que às vezes pode Cidade acontecer grande. alguma coisa, né? Então tem realmente uma preocupação, né? Mas uma coisa é ter preocupação, outra coisa é ter aquele controle, Sim. né? E aí como é que a coisa vai começa a entrar numa questão de violência, de uma violência verbal, né? Por que você não me mandou foto? De onde você? Por que você estava escondendo alguma coisa? Ai, gente, isso é horrível. Pois é. Tinha alguém lá que eu não podia ver? Mas se você não tem nada para esconder, então você poderia ter mandado a foto. Né? Então, assim, vai conversar com um amigo? Não, você não pode conversar com aquele amigo. Né? Ele te afasta né, dos amizades por conta de um ciúmes totalmente descontrolado. Tá? Então, isso é um sinal. Então, assim, meninas e meninos, conhecer uma pessoa, começa com aquele coisa bonitinho, muito de eu te levo, eu te trago, gente, eu tô manda rindo, mas é de fotos, desespero. manda foto de onde você tá, com quem você tá, quem são as pessoas, né? Então, isso daí já é Já é um, já é um um, já big é um de um sinal. alerta. Falta de honestidade. Tá. Entre duas pessoas, honestidade Sim. né, não é nem é lindo, ele é honesto. Não, gente, tem que ser normal, né? Ponto. Mas geralmente num relacionamento tóxico, falta essa honestidade entre ambas as partes ou entre uma das Olha que partes, legal. tá? Então, por exemplo, não é verdadeiro. Você Tá? sente, né, quando não é verdadeiro. Exatamente, a mesma começa a mentir, né? Eu estava ali com sei lá, era para estar com os amigos, não, na verdade está em outro lugar, né? Mas por que você está reclamando? Mas eu não devo satisfação para você. Mas, sabe, aí começa uma questão meio agressiva até. Tipo, faz até a pessoa se sentir culpada por estar perguntando aquilo. Exatamente, né? Então não tem aquela honestidade mesmo, ao pé da letra da palavra, né? Ser verdadeiro. Sempre está inventando alguma coisinha para o outro, sempre está mentindo, né? De alguma forma. Então não tem exatamente essa honestidade, tá? Perfeito. Bom,
comunicação agressiva, né? Só enfatizando um pouco sobre o que a gente colocou, né? Então, assim, geralmente essa pessoa que é tóxica, né? Ela tem comportamentos bem agressivos na forma de falar, muda muito. Se ele vê que ele, por exemplo, foi agressivo, não sei o quê, aí ele viu que ele realmente Muda passou do limite. rapidinho. Muda. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Não, olha aqui. Mas olha, eu só fui assim, mas poxa, você também, né? Olha o que você fez. Isso, e é muito importante você falar disso, porque o que acontece às vezes no relacionamento? A pessoa vai lá, acontece uma briga. Vai ele ou ela, tá, gente? Eu falo nele, mas assim, às vezes tem a mulher também que é tóxica, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa ela vai lá, ela te acusa, ela faz aquele turbilhão, aí você fica mal e de repente a pessoa muda e faz as coisas para te agradar. Então é um sinal também você ficar. Isso é sempre isso acontece, vocês brigam, aí a pessoa que começa a discussão, né, a briga, ela vai lá e de repente ela muda com você, te trata bem porque ela quer te trazer para perto também. Então isso é um Te dá alerta. presentes, te dá flores. Te dá flores depois, o tempo todo, te dá vários tipos de, né, quer te agradar de qualquer forma, né, mas aí depois começa tudo Começa de novo. Então chega a ser até uma repetição, né, Regina? Exatamente, é isso mesmo. Vamos lá? Abusos financeiros. Então, assim, um querer controlar a parte financeira do outro. Ou então um esconder, principalmente quando se fala de casal, né? Sim. Um querer esconder a questão financeira do outro. Porque quando tá, né, um relacionamento, as duas pessoas elas juntam tudo, né? Tá na mesma casa, questões financeiras são divididas, ou enfim, né, ou não, mas tem ali um acordo financeiro, né? Então, esse relacionamento tóxico, ele começa a esconder questões financeiras, né? Ou um ganha tanto, fala que ganha menos para poder esconder, né? Aí o outro compra alguma coisa, não pode comprar, já gera uma briga, porque está afetando a questão financeira. Um querer sempre controlar o dinheiro do outro, né? Como se fosse posse. Por exemplo, a mulher trabalha e de repente o dinheiro vai todo na mão do marido, né? Então aquilo lá que sobrou, então, ó, eu vou dar isso daqui só então para você poder comprar um batonzinho. E tá bom, né? E não reclama. Sim. Então entra uma questão abusiva, né? Um abuso financeiro. Tá? Estresse constante. Sempre tem algum motivo para né? ter uma briga. Uma briguinha, sabe? Coisas pequenas, né? Faz tempestade em copo d'água para tudo, né? Então, assim, nunca tá bom. Nunca tem uma coisa legal. Hoje vamos assistir um filme? Um exemplo. Vamos assistir um filme, legal. Estamos assistindo um filme. Poxa, mas você não comprou a pipoca? Putz, eu esqueci. Mas toda vez é a mesma coisa? Você sempre faz isso. O que adianta você me chamar para assistir um filme se não tem a pipoca? Não, e esse filme que você escolheu, você sabe que eu não gosto de filme que trata isso. Não, aí aquilo já virou, né, um estresse, já virou uma briga. Então, tudo, qualquer motivinho, qualquer coisinha é um motivo para uma briga, para um estresse, né? E os dois, assim, e fala assim, um relacionamento tóxico, às vezes não é só um, não, às vezes os dois são tóxicos. Muitas vezes os dois são tóxicos, porque quando um tá quieto, o outro vai lá e cutuca. Né? Quando o outro vai lá e cutuca. Tá? Então, assim, muitas vezes são os dois. Sim. Impedimentos para manter outros relacionamentos. Foi o que eu até comentei um pouquinho. Afasta de todos os amigos. Sim. Né? E não só quando é o sexo oposto, dos amigos e das amigas, da família, né? Colocar, você gosta mais do seu amigo do que de mim? Você gosta mais da sua amiga do que de mim? A sua irmã é mais importante do que eu? O seu não sei quem é mais importante? Né? Então, começa a entrar numa prisão que só aquela pessoa é que vale, só aquela pessoa é importante.
né? Então ele tenta, o relacionamento tóxico exatamente, ele tenta afastar todas as outras pessoas que estão perto né, do outro Sim. lado, tá? Então isso é uma coisa também, é um sinal. Né? Então, quando começar um relacionamento, gente, se começou a querer afastar dos amigos, querer afastar da família, né? Querer afastar de pessoas que são importantes, porque encaixa muito, lembra lá do primeiro sinal do ciúme, né? Só que é um ciúme excessivo. Então ele tem ciúmes de todas as pessoas que estão ao seu redor. Se deixar até do cachorro. Até da sombra. Até da sombra. Mas é verdade. É bem isso. Eu acho que essa questão, tanto um pouco do ciúme, de afastar, não se encaixaria no caso da pessoa ser insegura? Sim, sim. Tá interligado, né? Mas Sim. também tem a questão que ela pode ser insegura, mas também ela pode ser uma pessoa controladora. Certo. Tá? Que é diferente, tá? Então, o que acontece? Uma pessoa, tanto ela é uma pessoa insegura ou uma pessoa controladora, aí a gente volta na questão, ela tem um motivo para ter aquele tipo de comportamento, né? O que acontece? Qual foi a programação dela, né? Que ela teve na vida dela, na infância, as crenças que ela tiver, o que está implantado lá na mente dela para ela ter esse tipo de comportamento, tá? Uma insegurança, ela pode ter sido uma criança que foi implantado nela insegurança mesmo, para ela não ser uma pessoa segura. E isso ela absorveu. Até mesmo perda, né? Uma questão de perda. Para você ter ideia, Nath, a questão de insegurança e de perda pode, assim, que eu já tratei pessoas que simplesmente pelo fato dela ter ficado alguns minutos sozinha chorando no berço. Olha só. Na infância. E o subconsciente ali entendeu, cravou ali uma questão de o medo, né, de estar sozinha, do abandono, né, e a insegurança. E então ela era realmente toda insegura, tinha medo, né, os medos de ficar sozinha, não podia ficar sozinha. Relacionamento, né? Que não tem aquelas pessoas que não conseguem manter uma vida sem ter alguém. Então termina com uma pessoa. Se torna uma dependência, Dependência, emocional. Dependência emocional, uma dependência efetiva, tudo, uma dependência mesmo, até dependência física mesmo, tá? Então, e ela sempre, e esse tipo de pessoa é como se ela emana algumas vibrações, tá? Que acaba atraindo pessoas com esse tipo de comportamento. Que aí a gente vai entrar. Que a gente vai entrar aí nesse assunto. Mas vamos lá, vamos aqui continuar que a gente está no 7, olha só. A pessoa te diminui e não te apoia. Né? Então, assim, você não tem... Acho que é praxe isso, né? Exatamente. Todo relacionamento. Por quê? Uma coisa intercala com a outra, né? Uma coisa se encaixa com a outra. Ela não te apoia, ela não quer ver você crescendo. Por quê? Cara, ela vai estar muito mais do que eu, ela vai chamar muito mais atenção do que eu, o brilho dela vai estar muito maior do que o meu. Lembra lá do ciúme? Do controle? Como é que eu vou controlar essa pessoa? Né? Então ele te coloca exatamente embaixo, né? Muito embaixo. Exatamente. Sua autoestima, assim, gente, acho que uma das piores coisas você perde a vontade de viver, é sério, você perde a vontade de viver. Você fica às vezes se perguntando por quê, que depois a gente vai entrar nesse assunto. E a sua autoestima, você olha no espelho, eu falo porque eu já passei por isso, tá, gente? Quem me conhece sabe. Você olha no espelho e você se pergunta o porquê que eu não me reconheço mais. Que é a questão da sua autoestima. Se você olha, você não se reconhece mais, né? Exatamente. E é tão forte isso, porque assim, é tão simples as pessoas terem simpatia, mas não terem empatia. Sim. Né? Porque é muito... imagina, nossa, você é linda.
Você é maravilhosa, nossa, é super inteligente. Para, não, larga essa pessoa. Né? O que você tá fazendo com essa pessoa? Nossa, você. Não, mas ela não consegue ter a empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar da Eu pessoa. acho que a pessoa não se coloca nem no seu lugar, quanto mais dirá no Não. lugar do outro, sendo bem sincera. É sério, gente. Gente, ó, ultimamente é uma coisa real. Porque a pessoa ela não se coloca nem no lugar dela, como que ela vai se colocar no lugar do outro? E é isso. Eu vejo muita questão que as pessoas que passam por relacionamentos abusivos, tóxicos, que passam por relacionamento que depois a gente vai também entrar nesse assunto narcisista, ninguém de fora entende. Só entende quem passa. E quem é uma profissional especializada, né, em narcisista, uma terapeuta, que vai entender porque estudou ou às vezes até passou por isso, né, Regina? Sim, exatamente. E a experiência, né? Sim. Né? A experiência acaba exatamente você criando mecanismos de autodefesa, e depois que você consegue atingir essa autodefesa, esse autocontrole, autoconhecimento, Sim. é o que você quer expandir para outras pessoas, né? E aí você realmente, de fato, consegue ter a empatia de fato e se colocar no lugar dessas pessoas, né? Certo. Bom, mas vamos lá, Nath, olha só, a gente está no 8. Sentir medo de conversar com o outro. Se torna uma relação medrosa. Então, sabe que qualquer coisa é motivo para briga. Então, acaba se retraindo, né? Exatamente. Então, é melhor... Ai, não, nem vou falar. Ai, não, deixa. Vou evitar. Eu vou evitar para não ter conflito, né? E quando, falando de relacionamento afetivo, e quando tem até os filhos são envolvidos nisso, no sentido, não, deixa seu pai, não, deixa sua mãe, não nem fala nada, né? E olha... Você pisinha em ovos, né? Exatamente. E olha ali os traumas que você está já criando naquela criança. Sim. Tá? Então, essa questão, né? Então, ai, deixa melhor, não, pelo amor de Deus, não falar nada. Ai, meu Deus, ai, ele soube. Ai, e agora? Olha o estresse. Você já entra num estado de pânico, de né? pânico. O seu corpo também começa a tremer. Sim. Porque muitas vezes essa questão que você falou agora, de não falar com o outro, eu tinha muito isso, né? Quando eu passei. E às vezes, até hoje, vem assim, tipo... preciso falar com alguém, eu falo, mas será que eu vou falar? Porque fica, né, aquilo em você até um tempo para você se recuperar. E você procurar ajuda. Então, essa questão do medo, que você fica com medo, o seu corpo vai te dando sinais, porque você começa a tremer, seu corpo dói, né? Dói, assim. O corpo fala, né? Sim. O corpo é o reflexo de tudo que tá lá dentro, né? De tudo o emocional. Isso o medo é emocional. Então, ele reflete, sim, literalmente. Por isso que tantas pessoas são especialistas em leitura corporal. Exatamente porque o seu corpo fala. Ele fala tudo. Você não precisa falar nada, ele fala. Nada. E se ele não reflete de uma forma, ele vai refletir de outra. Ele pode até não refletir numa questão comportamental, mas ele pode te dar o quê? Alergia, doença, dores, né? Enfim, aí entra numa questão bem a fundo, aí, bem profunda, né? Mas vamos lá, Nath? Vamos lá. Falta de respeito às suas individualidades, então não respeita a individualidade, assim, isso até é um pouco mais fortalecendo as coisas que a gente já falou, então ele acha que não tem individualidade. Né? É os dois, junto, e não admite você fazer coisas com outras pessoas, tem que ser só com ele, né? Eu falo ele, gente, mas assim, é ele e ela. Tá? E assim, tem muitas mulheres tóxicas também. Muitas. Olha, muitas. Muita, gente. Não são só os homens, tá? Vocês às vezes ficam aí me criticando. Ah, você só fala que os homens. Não, a gente fala das mulheres também. Exatamente. É ser humano. Sim. Né? É ser humano. E lembrando, a gente não tá falando somente de relacionamento afetivo. Tá? Relacionamento tóxico tem com pai, mãe, com filhos, né? Que são as mesmas coisas, né? Exatamente. Não muda nada, tá?
Então, assim, não respeita a sua individualidade, você não Certo. tem direito de fazer nada sozinho, você não tem direito de ter sua liberdade, né? Você tem que estar sempre ali, ou à disposição, ou fazendo exatamente as coisas que, né, voltada para aquela relação, tá? Certo. E a pessoa sempre promete melhor, o 10, né? Não, tudo vai mudar. Não vai ser diferente, né? Daqui para frente tudo vai ser diferente, mas só que não. Eu acho que essa é uma questão É. que pesa bastante. Então, olha só, gente, 10 dicas que a Regina trouxe aqui para você identificar. Se você tá num relacionamento, faz uma análise. Se você tá naquele relacionamento que você sempre briga, que sempre tem, faz uma análise. E não serve só para relacionamentos, né? Relacionamento com pai e mãe, com os irmãos, na família em geral, no trabalho também. E, Regina, uma pergunta é: o que faz uma pessoa entrar num relacionamento tóxico, abusivo, enfim, e o que faz ela permanecer também? Porque às vezes é consciente, às vezes é inconsciente, a pessoa não tem uma consciência. Então, como que faz para ela trai a pessoa? Como que é? Por que que às vezes, porque quem tá num relacionamento tóxico, às vezes também é muito difícil de você sair. Sim. Às vezes você não tem apoio, às vezes você tá sozinha. Então fala um pouquinho sobre isso. Tá. As pessoas geralmente que atraem esse tipo de relacionamento, não que ela atraia esse relacionamento proposital. Tá? A pessoa assim, eu vou ter um relacionamento Não, tóxico, ninguém gente. quer isso, pelo amor de meu Deus, sonho gente. ter um relacionamento tóxico. Não, pelo amor de Ninguém- Deus. Não, gente. Ninguém quer isso, né? Ninguém. É muito inconsciente, né? Exatamente. Então, o que acontece? Nath, tem várias situações que ocorrem para uma pessoa ter ou entrar nesse tipo de relacionamento, tá? Sim. Eu vou falar voltando até uma questão da hipnoterapia, tá? Tá. Padrão de comportamento, tá? O que significa isso? A minha mãe teve um relacionamento tóxico, tá? Aí eu tenho duas situações aí. Na verdade, duas não. Tenho 3 situações aqui. Primeiro, eu sempre falei, eu não vou ter esse tipo de relacionamento. Não vou, não vou, não vou. A nossa mente, o nosso cérebro não entende a palavra não. Tira o não da frente, o que você está vibrando? Vou ter um relacionamento. Eu vou, eu quero. Então você já está vibrando, emanando isso para o universo, você já está fazendo, né, os seus pedidos ali do que você quer para você, tá? Tá. Então, como eu tenho um relacionamento, já vou responder, né, já falando. Então, como fazer diferente, né? Minha mãe, meu tio, ou qualquer pessoa que seja, eu passei por isso e eu não quero isso para minha vida. Eu não vou vibrar no que eu não quero. Eu vou vibrar no que eu quero. O que eu quero para mim? Eu quero. Não, eu não quero relacionamento tóxico. Realmente, não quero. Tá. Então, o que eu quero? Eu quero um relacionamento saudável. Tá? Eu quero um relacionamento de respeito, de amor, de carinho, de companheirismo, de amizade. Esse é o relacionamento que eu quero para mim. Esse é o relacionamento que eu terei. Certo. Você está vibrando no que você quer, não naquilo que você não quer. Tá? Perfeito. Essa é uma situação. Outra situação. O subconsciente olha aquilo e ele já se acostuma com aquilo. Então, é um padrão. Um padrão, às vezes até familiar, né? Exatamente, que pode ter vindo não só da mãe, que sua mãe teve, né, que presenciou da sua avó, que era da bisavó, e assim vem toda uma questão, uma ancestralidade aí, exatamente. E aí, o subconsciente olha e fala assim, porque o subconsciente, ele é ocioso, tá? O que ele briga com o nosso consciente? O consciente é 5%, o subconsciente 95%, que tem uma variação aí. Mas no nosso consciente está a força de vontade, no nosso subconsciente está a ociosidade. Juntando a briga entre os dois, né, fica o ocioso brigando com a força de vontade.
que entra aí uma questão da autossabotagem, tá? E aí, o que acontece? Mas vamos lá, voltando na questão do que foi cravado ali no subconsciente. Ociosidade, a gente já está acostumado com isso. A gente já viveu isso a vida inteira, por que a gente vai mudar? Chega a se tornar um vício? Chega a se tornar um hábito. Um hábito. Chega a se tornar um hábito. Tá? Porque acho que a pessoa às vezes está, igual a gente comentou, passou na infância, viu a mãe, às vezes até a avó, e tá tão acostumado na dor, porque um relacionamento tóxico, gente, ele é tão dolorido. Dói. Dói de um jeito que às vezes parece que a gente fica um pouco viciado porque é uma adrenalina, né? Imagine, você passa uma semana bem com a pessoa, na outra semana você só briga. Você passa uma semana bem, na outra só... Se torna um hábito, Sim, né? é um hábito. É assim, quando fala eu prefiro falar até hábito, porque falando de forma mais tecnicamente, dentro da hipnoterapia e falando do subconsciente, tá? Mas sim, se for traduzir, acaba virando um vício. Vício é tudo aquilo que não é bom. Sim. Né? Então, você se viciou naquilo. O hábito, os hábitos também são hábitos saudáveis, tá? Certo. Então, você tem coloca em hábitos saudáveis. Então, o que acontece? Aquela pessoa, ela já tá acostumada com aquilo. Por que eu vou mudar aquilo? Né? Lembra da ociosidade do subconsciente? A gente já está acostumado. A gente vai sofrer para tentar mudar isso que a gente já construiu há anos. Não, já vem de geração em geração. Vamos mudar isso não. E o que faz? Você automaticamente começa a atrair pessoas com esse comportamento. Ah, não, mas quando conheceu era tudo lindo. Mesmo porque, até já falando numa questão mais na frente, eu consigo identificar uma pessoa tóxica logo que eu conheço? Não, gente. Convivendo, né? É convivendo. E são sinais. Mas tem alguns que dão sinais. Foi aqueles sinais que eu falei, né? Já acabou de conhecer, já começa com controle, né? Sim. Querer te controlar, um ciúme doentio, né? Procura saber quem é que você está se relacionando, né? Veja o currículo. Dá uma olhadinha lá no currículo, né? Para ver qual que é se tem pedigree. Mas isso é muito Mas dá uma olhadinha, né? Ao entorno. Não vai já logo se entregando, já saindo. Eu sei que eu falo um pouco mais do lado das mulheres, porque, né, é uma tendência ainda, né? As mulheres têm essa sensibilidade, essa carência pouco maior do que os homens, né? Então, aí... Se segurem, menina! Que aí eu brinco, né? Às vezes a mulher tá tão carente, se o cachorro lamber na rua, vai chamar de meu amor. Então, não chame de meu amor. Até fala que bonitinho, mas peraí, deixa eu ver qual que é a sua raça, né? Mas não, isso é muito importante, né? A importância também de você se autoconhecer. O que você gosta, o que você não gosta, o que você não aceita. Por isso a importância de você fazer a terapia, de você se autoconhecer. E conhecer o outro. Conheça, vai por aqui e tal. Identifica os sinais, porque geralmente quem é tóxico já dá alguns sinais logo de cara, gente. Eu falo por experiência própria. E eu sempre falo, para tudo na vida, né? Se atente aos sinais. Porque às vezes a gente passa situações diversas, porque a gente não se atentou nos sinais. Sim. Né? E aí, Nath, só falando o último ponto que eu ia colocar, a questão dependendo do tipo de crenças limitantes que você teve, não ter uma criança que cresceu sem um carinho afetivo da mãe, né, sem um carinho de fato do pai, né, essa deficiência de amor, né, de abraço, então ela se torna uma pessoa carente. Sim. Né, e aí ela fica muito mais vulnerável. Isso, lógico, eu não estou generalizando, porque tem pessoas que conseguem, né, se autotrabalhar, se autoconhecer, se autocurar, tá? Mas isso não é a grande maioria, tá? Então, o que acontece? A pessoa encontrou e deu aquilo que ela não tinha,
cara, pronto. Já entrou. Ela não vai nem olhar sinais, ela não vai olhar nada. Porque, assim, lembra, o amor não é cego, né? O amor é cego, né? Então, ela não vai olhar nada, porque tudo, até os sinais daqui, ela vai achar que é tudo lindo. O ciúme excessivo é lindo. Olha, ele me olha, ele tem ciúmes de mim. Não, mas ele tá descontrolado. Mas não é, mas é que, poxa, E entendeu? qualquer idade, tá, Não, gente? qualquer idade. Qualquer idade. Qualquer Não pense idade. que são só as pessoas novas, não. Tem gente Imagina, que imagina. às vezes você é mais autossaudável que a pessoa que tem muito mais anos que Não, você. isso não tem idade, Nath. Assim, Sim. tanto Mas homens geralmente como o pessoal fala, mulheres. geralmente é quem são novo, o pessoal mais antigo não tem isso. Não, gente, isso é uma crença aí da cabeça de vocês, viu? Exatamente. Não, tanto homem como mulheres de 30, 40, 50, 60 anos vivem essas questões. Sim. Tá? De uma carência, assim, gente, carência não tem idade, assim como o amor não tem idade, né? Isso não vem da pessoa. Sim. Legal. Né? Não tem isso. Mais alguma coisa desse? Não, desse Não? daqui acho que não, Tá. Nath. Ó, tenho duas perguntas bem importantes pra gente estar falando aqui. Como se livrar de um relacionamento tóxico? A gente falou, né, do porquê que a gente atrai as pessoas tóxicas. E aí, tá, tô num relacionamento tóxico. Como que eu saio disso? Tá. Primeiro, você reconhecer. Certo. Reconhecer é a primeira coisa. Por que eu falo reconhecer? Porque, às vezes, é muito mais fácil de pessoas que estão de fora olhar e ver que você está num relacionamento tóxico. Sim. Só que a pessoa vai falar para você, por mais que você às vezes concorde ou reclama do teu companheiro, da tua companheira, mas quando ela vai falar, a primeira atitude que você tem é o quê? Negar. Não. Ai, não fala dele assim, não, mas ele tem. Não, mas também, olha, ele fez isso, mas do outro lado, ele ou ela, tá? Mas do outro lado, poxa, ele é super atencioso, quando eu preciso, ele tá ali, não sei o quê e tudo. Então, você reconhecer através desses e vários outros sinais também, Sim. tá? Que você tá num relacionamento tóxico. Agora, principal de tudo, até mesmo antes de falar de relacionamento em si, agora falando de relacionamento afetivo, se ame acima de tudo e de todos, né? Gente, isso é bíblico. Sim. Isso é bíblico. Não né? é egoísmo se colocar em primeiro lugar. Exatamente, Primeiro eu, depois o outro. Exatamente, né? Ama-te, né? A ti primeiro, né? Sim. Então, se ame. Porque você só tem condições de amar alguém se você se amar em primeiro lugar, tá? E aqui, antes, tipo, também o que acontece é que as pessoas procuram no outro a falta que tá dentro dele. Exatamente. E às vezes você pode, gente, não vai encontrar, não vai ser seu pai, não vai ser sua mãe, não vai ser seu irmão, aquela não vai ser principalmente um relacionamento. Exatamente. Porque a gente às vezes coloca, a gente tem um vazio, tem alguma questão para resolver e não é resolvido, e todo mundo tem questões, gente, para resolver, não importa a idade, não, porque é uma coisa que a gente estava falando. A gente sempre tem algo para resolver, pode ser com 15 anos, se você conseguir quanto antes, melhor, eu sempre falo. Eu sou muito grata, eu tenho hoje 28 anos e eu tenho um autoconhecimento, busco sempre, né, terapias, sou terapeuta, mas a gente sempre tá em cura. E às vezes tem pessoas com 60 anos hoje que está resolvendo coisa. Então, não importa a sua idade, você sempre tem algo para resolver sempre. E não é errado isso, gente. Ninguém é perfeito. Sempre, sempre. E como você falou, não é porque já é terapeuta, é psicólogo, que não tem problema. Que não tem. Gente, todo mundo o importante é a gente sempre estar em busca de melhoras. Sim. Né? Sempre busca de evolução. E quanto seja ela melhor, uma né? evolução espiritual, intelectual, e quanto mais melhor. A gente aprende todos os dias com pessoas mais velhas, com pessoas mais novas. Sim. Mas o que acontece, Nath? Além da questão do se amar, o se amar não é simplesmente você chegar no espelho e ficar eu me amo, eu me adoro.
Eu sou linda, maravilhosa. Eu falo isso todo dia, né? sou linda. Não, com Principalmente certeza, isso a gente tem que falar mesmo, né? Principalmente quando eu vejo os meus vídeos, eu falo, nossa, como eu sou linda. Eu brinco lá no meu espaço, né? Às vezes vem as clientes e tudo, e eu gosto de atender, né? As pessoas e tudo. Aí eu falo pra minha assistente, né, aí eu falo, nossa, mas eu sou muito linda. simpática. Aí os outros falam assim, nossa, sua autoestima tá lá em cima, né? Exatamente, porque eu falo, minha autoestima bate lá, não é nem no céu, é no universo, né? Mas essa questão do se amar, a gente não está falando só disso, né? A gente está falando no solitude. Sim. É diferente de solidão. Quando você se ama, você sente prazer em estar com você mesmo. Né? Se sentir sozinha, de você não precisar ter outra pessoa para... Exato, para completar aquele momento, para completar aquelas horas. Tem gente que não consegue ficar 5 minutos sozinha. A pessoa parece que não se suporta. Você é tão chato que nem se suporta sozinha. Nem se suporta. Não, tem que encher o saco do outro. Mas, assim, tirar o tempo para você, para meditar. Meditar é uma delícia. Gente, antes eu achava que isso era a maior besteira. Eu era muito cética, né? TI, era muito cética, muito racional. E eu falava, gente, se eu parar lá ficar meditando, eu vou ficar estressada, né? Então eu falava assim, gente, isso me estressa. Sim. Eu gosto de agitação. Gente, mas como é bom você se parar, né? Olhar, focar o teu olhar para dentro, né? Se concentrar em você mesmo, né? Sentir, mas eu começo a pensar, tá bom, pensa o que quiser, mas depois volta, sente sente o teu coração, né? Sente cada parte do teu corpo, lembra que você tem partes do seu corpo. Lê um livro, né? Ou então põe uma coisa na televisão, dá risada sozinha, ri de si mesmo. Olha como é gostoso você rir de si mesmo, né? Você fazer alguma coisa e você mesmo dar risada de você, conversar com você mesmo, né? Sim. Então, quando você fala assim, às vezes a pessoa vai ficar sozinha, vai ficar não é sozinha de solidão, é de solitude. Né? Como é bom a gente ficar sozinha. Então, você aprende a se gostar. A gostar da sua própria companhia. Quando você aprende isso, quando você tem isso, cara, você já tem um baita de um caminho já aí você na frente para você não cair nesse tipo de coisa, porque você se autovaloriza. Você começa a falar qualquer coisa. Né? Não, você nem atrai, né? Você começa a pôr limites. Não, eu em primeiro lugar. Não, você não vai... eu quero saber onde é que você está. Oxi! Mas eu não já falei que eu vou em tal lugar? Eu não preciso mentir. Estarei em tal lugar. Ponto. Né? Você aprende a falar não, a impor limites. Sim. Né? E, Regina, pra gente encerrar, eu gostaria de saber se um relacionamento tóxico, ele é narcisista? Todo relacionamento narcísico é um relacionamento tóxico. Certo. Mas nem todo relacionamento tóxico é um relacionamento narcísico. Legal. Tá? Hoje a palavra, né, narcisista ficou, entre aspas, né, muito em evidência em moda, né? Então, às vezes a pessoa está falando que o outro é narcisista e não tem nada a ver, tá? Então, assim, num relacionamento narcisista, que é até um tema para um outro podcast, porque é um tema realmente bem extenso, o relacionamento narcisista, o narcisista, ele só pensa nele. Ele não ama. Ele só está preocupado nele. E ele precisa de uma pessoa para fazer com que ame sempre ele. Que ele precisa de uma pessoa... Lógico, de uma forma meio generalizada que eu estou falando. Porque existem, no mínimo, 8 tipos de narcisista. No mínimo, né? Vai aí, se você entrar em detalhe, já tem aí muito mais. Então, cada narcisista, ele tem uma característica, tá? Mas, assim, ele está sempre preocupado com ele.
Ele só ama a ele Ele em mesmo. primeiro lugar. Ele em primeiro lugar, sempre, em segundo, em terceiro, em quarto, é sempre ele. Ele é o dono da razão. Ele é o dono da razão. Ele pode citar um médico e um advogado. Ele é melhor que o médico e o advogado. Pode estar o presidente, ele é melhor que o presidente. E ele não precisa de ajuda, né? Então, assim, ele sempre precisa de uma pessoa para ele... Sabe o degrau da escada? Sim. Então, ele precisa de uma pessoa para subir, para poder alcançar o outro degrau. Tá? Isso. Então, é diferente, tá? Ah, legal. Antes da gente encerrar, quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz nossas canecas maravilhosas. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patente. A Bia, da Clínica Esplendore, oficial lá de Alphaville. E a Kellen Souza, Boutique. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio. Proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos. Regina, quero te agradecer por você estar aqui no Natcast. Fala aí pro pessoal de casa, né, suas redes sociais. Se quiser deixar uma mensagem, fique à vontade. Nath, obrigada mais uma vez por essa oportunidade. É um assunto muito legal, né? Que deixar a gente, Sim, né? Vai. é muita coisa, é muita né? coisa, muita coisa, mas é interessante, muito interessante Sim. falar sobre o assunto, né? Tirar as travas, né? E não ter vergonha, Sim. né? Não ter vergonha de falar, ou, né? Você que já que está num relacionamento tóxico, que já passou por um relacionamento tóxico, não tenha vergonha, né? Você não é o criminoso, você é a vítima, tá? E até uma forma de você também ajudar outras pessoas a sair desse tipo de relacionamento que não é saudável, tá? Então, o que acontece? Eu tenho até... Meu Instagram é o Recosta Terapeuta, onde eu falo sobre vários assuntos. Eu tenho um espaço que é na Aldeia da Serra,
que é o Espaço Momentos, onde tem o meu consultório. E também tem um espaço onde eu reúno também mulheres, encontros, né? Faço uma bagunça boa, né? Mas aquela bagunça gostosa no sentido de objetivo final é se tratar, é se olhar, é se amar, é elevação de autoestima. Tem o método que eu criei, que é o hipnodance, que é usar a dança como terapia, né? O hipnosexy, que é a sensualidade natural que toda mulher tem. Então, trabalhando também essas questões, os desbloqueios, né? Não é trabalhando bloqueio, a gente trabalha o desbloqueio, né? E se eu posso falar hoje, assim, uma mensagem que está vindo, assim, no meu coração, foi o que eu já falei. Se ame em primeiro lugar. Ah, mas qual a pessoa que eu mais amo na minha vida? É meu filho, é minha mãe, é meu pai, é meu marido. Não. É você. É você. Porque só você se amando é a forma que você vai passar esse amor pro teu filho, pro teu marido, pra tua mãe, pro teu pai. Porque se você não se autocuidar, em primeiro lugar, como é que você vai cuidar da outra pessoa? Você precisa estar bem com você mesmo, para você energeticamente, né, de forma vibracional, né, de forma presencial, né, para você poder passar e se doar para aquela pessoa. Mas se você não estiver bem, o que você vai doar? O que você vai emanar para aquela pessoa, né? Então, se olhe em primeiro lugar, olhe para dentro, faça meditação, respiração, controle da respiração. Eu tô bem, tô com ansiedade, eu tô com isso, eu tô num relacionamento. Para, respira, conta, respira, para 4, solta em 4. Sim. A primeira coisa. Ah, mas eu não sei meditar. Então, respira, aprenda a respirar. Né? E se autocuide, gente, que é uma delícia se amar, e aí é um bom começo, né, para você realmente ter uma vida mentalmente e emocionalmente saudável. Regina, obrigada, gratidão. Se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, já curta, deixa o seu comentário pra gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilha esse podcast e eu te espero no próximo Natcast.